Bom dia, turma! Continuando, a aula dessa semana, agora nós vamos falar no módulo 34, os alcenos, alcinos, alcadienos com cadeia ramificada. Aí na página de vocês, 233, tá? Então, igual nós vimos, do mesmo jeito dos alcenos, dos alcanos, os alcenos também seguem a mesma regra. Eu tenho que identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela que tem a maior sequência de carbonos, tá? Só que quando eu tenho a insaturação, seja a dupla, dos alcenos, seja a tripla dos alcinos, seja as duas duplas dos alcadienos, a cadeia principal ela tem que englobar essa insaturação. Mesmo que às vezes a sequência maior, às vezes vocês vão ver que tem na cadeia principal vai ser a sequência maior que estiver a insaturação. Às vezes vai ter cadeia que às vezes a insaturação fica de fora e tem uma cadeia maior, mas aí você perde a insaturação. Então essa não vai ser a cadeia principal. A cadeia principal, se eu tenho a insaturação, se eu tenho a dupla ou a tripla, ela tem que estar nessa sequência. Ela, se você achar uma outra sequência que não engloba ela não, essa sequência que você encontrou não é a cadeia principal, tem que englobar a dupla, tá? Então vamos lá. Então eu acho a cadeia com maior, igual nós temos aqui, ó. Então a cadeia principal vai ser aquela que tem a maior sequência de carbono englobando as duas duplas, tá? Identifiquei essa cadeia principal, vou olhar as ramificações, Nesse caso aqui, ó, então eu identifiquei que vai ser essa, a linha reta aqui, ó, tá? Depois, as ramificações eu vou dar nome para me ver se é uma ramificação com o mesmo nome, se são ramificações diferentes, porque aí eu vou seguir a ordem alfabética para estar nomeando. Então aqui eu tenho metil e o metil, tá? Agora eu vou na numeração. A numeração, agora, quem ela vai seguir a regra do menor número vai ser para a insaturação, é ela que vai comandar. A numeração em que estiver o menor número da insaturação, ela comanda. A ramificação é depois. A ramificação vai obedecer a ordem das insaturações. Agora, quem manda não são as ramificações, mas na regra do menor número. Agora, quem manda são as insaturações, tá ok? Então, aqui, ó, eu fazendo uma sequência, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, da esquerda para a direita, eu tenho a insaturação no carbono 4 e no carbono 5. Da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, da direita para a esquerda, eu tenho uma insaturação no carbono 1 e no carbono 2. Já ganhou, Então, a minha numeração vai ser da direita para a esquerda. Por quê? Porque a insaturação está no menor número de carbonos seguindo essa sequência, tá ok? Aí nós vamos lá. Então, já identifiquei a numeração. Primeiro eu vou colocar o nome de quem? Das ramificações, que eu já deixei nomeadinho lá. Como eu tenho 2 metis, então vai ser dimetil. No carbono 5, os dois estão no mesmo carbono, nós vamos pôr 5,5 tracinho dimetil, dimetil, tracinho hexa, tracinho 1,2, tracinho dieno, porque como eu tenho um alcadieno, eu tenho duas insaturações, então eu ponho tracinho 1,2, tracinho dieno, identificando em quais carbonos estão as duas duplas, tá ok? Nesse aqui é bem interessante, ó, porque se eu fosse nessa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, já teria, um carbono, já teria, só que o que acontece? A dupla não englobou, então não posso, eu tenho que englobar a dupla, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa descendo aqui é a cadeia principal, tá? Porque é a maior sequência de carbonos que eu tenho englobando a insaturação. Então, vamos lá. Quem a nomeação?
Então, já identifiquei a cadeia principal, identifiquei duas ramificações aqui com o carbono metil, e agora eu vou na numeração. Agora, quem vai mandar o menor número é a insaturação. Então, 1, 2, então o carbono 2 já tem a insaturação, 3, 4, 5, 6, 7, e se eu vier de lá, né, de lá para descer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou ter a insaturação do carbono 5. Então, claro que ganhou é essa aqui, né? Então, vai ficar, no carbono 3 eu tenho metil, vírgula 6 que eu tenho outro metil. Então, 3,6, tracinho de metil, né? Tracinho hept, tracinho 2, que né, o en, ou seja, a dupla está no carbono 2, tracinho endo, tá bom? Então, essa aí, né, é a que nós temos a representação da nomenclatura, tá? Dos alcenos, alcinos e alcadienos. Então, aqui não apareceu um alcino, mas o que seria? Da mesma maneira, tá? Eu teria aqui, ó, igual nós temos aí na apostila de vocês, né? Esse segundo composto aqui, vocês cortem para mim, que aí tá dando uma dupla, mas é só uma simples, tá? Eu tenho só a tripla aqui dos alcinos. Então, aqui, ó, seria a cadeia principal. Aqui no carbono, vi que aqui tem o metil. Numerando no carbono 2, se eu viesse de lá para cá, seria no carbono 4. Então, a do 2 venceu. Então, vai ser 4 metil, pente, tracinho 2, tracinho ino, tá bom? Então, a única diferença é que eu tenho uma tripla aqui, mas segue a mesma regra dos alcenos e alcadienos, tá ok? Outra detalhe interessante, importante, que caiu até no ano passado do Enem, foi a classificação dos alcadienos, ou seja, das duplas, né? Quando eu tenho duas duplas, uma na sequência da outra, nós falamos de acumulado, né? O processo está acumulando as duplas num carbono só. Então, nós falamos de alcadienos acumulados. Quando eu tenho uma dupla, pulo, tenho outra dupla. Quando eu tenho, né, eu pulo um carbono, igual de vocês, ó, tem a dupla no primeiro carbono, depois pulei, né, pula um carbono, outra dupla, né? Então, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, entendeu? Então, a gente fala que está alternando. Quando eu tenho essa alternância dessas ligações pis, né, dessas ligações duplas, então nós chamamos de alcadienos conjugados, tá? Quando eu tenho essa alternância, depois mais pra frente vai entender o que acontece com esses alcadienos, com essas duplas que alternam, igual acontece no benzeno, né? Vocês não lembram lá no benzeno que elas vão pulando? É isso que acontece aí. Depois nós vamos falar um pouco, né, mais pra frente sobre esses alcadienos conjugados. Então, agora vocês precisam entender, né, e saber identificar um alcadieno acumulado, que está acumulando a dupla tudo num carbono só, ou os conjugados, que eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, ok? E depois nós temos os alcadienos isolados. As duas duplas ficam bem nas extremidades, bem distantes, não tem aquela alternância igual dupla simples, não. Elas ficam bem isoladas, né? Uma em cada uma das extremidades aí, igual está aí no exemplo número 3, tá bom? Né? Então, né, agora, para a nossa próxima aula, vocês farão para mim, para a gente estar corrigindo por videoconferência, a página 234 e os exercícios da página 235, tá ok? Para a gente estar, né, corrigindo daqui a pouquinho e tirar alguma dúvida que ficou a respeito dessa nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados, tá bom? Bons estudos, até a próxima!